Olá pessoal, tudo bom? Eu vou estar gravando aqui a correção da atividade, atividade do livro aqui, página 49, as questões 19, 20 e 21, tá? Essa atividade aí pendente proposta lá no Cleso. Então, vocês têm ela lá no Cleso, depois vocês procurem lá para estar acompanhando o texto da questão, né? Que eu vou estar fazendo a leitura aqui, fazer a resolução, e aí depois vocês verifiquem aí no caderno aí, mas essa é a penúltima, né? Penúltima atividade proposta lá do Cleso. Porque depois destas questões, a próxima a gente entra aí no conteúdo de dilatação dos líquidos, tá? Que é a última atividade proposta lá, e depois eu vou estar gravando em outra parte do vídeo aula, que eu também vou estar postando aqui para vocês, tá? Na sala aí do Cleson. Então vamos lá, fazendo a leitura aqui da questão de número 19, que diz o seguinte: numa siderúrgica, um cubo de ferro é resfriado até o seu volume diminuir 0,63%. Calcule a variação de temperatura ocorrida, supondo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 12 vezes 10 a menos 6. Bom, então aqui, questão de número 19, temos aí o seguinte: primeiro, o coeficiente do ferro, ele dá aí que é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é o coeficiente linear do ferro. Bom, temos também que ele vai diminuir esse valor. No caso, o que ele vai diminuir aqui vai ser um volume final, vamos chamar assim, né? Volume final aí de 0,63%. E vale ressaltar que no caso é um formato aí de um cubo. Então vamos só fazer esse desenho aqui de um cubo para que a gente compreenda melhor a situação. Então, temos aqui formato aí de um cubo. E aí no caso aqui, ele quer saber qual foi essa variação de temperatura sofrida aqui, né? Uma situação como essa. Então aqui, no caso, o que o exercício quer saber é o ΔT, né? Essa variação aqui de temperatura. Então aqui temos o cubo, né? O exercício falou aí que esse cubo foi colocado em uma determinada temperatura menor, né? Resfriou ele e ele diminuiu essa quantidade aqui, ó, do seu volume total, tá? Do volume total ele diminuiu essa quantidade. Então aqui, ó, primeiro só para a gente entender o volume de um cubo, digamos assim, ele não deu essas medidas aqui de arestas, então a gente pode chamar isso aqui de x, determinado valor aí. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? Simplesmente x vezes x vezes x, ou simplesmente x ao cubo, porque x vezes x, x ao quadrado, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então o volume inicial, podemos até expressar assim, ó, é igual a x ao cubo, certo? Bom, aí falou aí que sofreu essa contração, né? De essa contração aqui de 0,63%. Então a gente tem que tomar cuidado. Temos que tomar o cuidado aqui no seguinte. Isso aqui foi o que ele, no caso, ele sofreu essa contração. Que esse 0,63, vamos pôr esse valor em decimal, ele em decimal, mesmo que dividir ele por 100, né? Porque esse símbolo aqui em porcentagem significa que é esse número por 100. Então, se a gente for dividir esse número por 100, é o mesmo que voltar duas casas aqui com essa vírgula, então a gente vai ficar com esse valor, 0,063, tá? Não foi dado aqui se foi em centímetros, se foi em coisa, mas é 0,0063 desse total, ó, de x ao cubo, tá? Então a gente pode estar a partir desta informação, a gente pode iniciar o nosso cálculo, né, para chegar aqui nessa variação de temperatura. Então vamos lá. Temos aqui para a dilatação de volume, dado o seguinte:
é o volume inicial que multiplica o gama, que multiplica a variação de temperatura. Então aqui vale ressaltar que o y é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, porque o exercício deu esse coeficiente linear. Então vamos fazer a substituição. A dilatação de volume é esse valor, 0,0063 de x ao cubo. Vai ser igual ao volume inicial, x ao cubo, vezes o valor desse y, podemos colocar em esse valor, né? Que é de 3 vezes o valor de alfa, e o alfa a gente tem que é esse. Então eu vou colocar aqui 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Deixa eu ver aqui o livro, questão 19, é isso mesmo. Coeficiente do ferro, 12 vezes 10 a menos 6. Bom, e a variação de temperatura é que a gente precisa encontrar. Essa é a nossa incógnita aí que não temos. Bom, aqui o que podemos fazer aqui, ó, fazendo essa multiplicação aí, vamos ter aqui o seguinte. Aqui eu já posso até simplificar aqui o seguinte, ó. Vou só pegar essa outra caneta. Aqui, ó. Esse aqui eu posso simplificar com esse, né? Porque aqui eu vou ter que passar, se eu quero achar esse, eu vou ter que passar todo esse valor para cá dividindo. E esse x ao cubo, quando eu passo ele dividindo, x ao cubo dividido por x ao cubo, elimina, né? Então, aqui eu vou reescrever, no caso, esse valor aqui, e esse aqui eu vou passar ele para cá dividindo, tá? Ele vai ficar no denominador. Então, aqui eu posso pensar ainda o seguinte. Como aqui a gente tem a notação científica, a gente pode manipular esse valor que está em decimal. Vamos colocar esse valor que está em decimal no formato de... deixar aqui 63 inteiro, porque ó, esse valor em decimal 0,0063, eu posso, se eu quero colocar ele inteiro assim, 63, bom, se eu andei aqui com a vírgula 4 casas para a direita, eu preciso voltar 4 casas para a esquerda, então menos 4. Então, eu estou manipulando esse valor aqui para facilitar o meu cálculo aqui. Ó. Então, aqui agora eu vou escrever esse valor no formato de notação científica, que é 63 vezes 10 a menos 4, dividido. Agora, esse aqui eu posso até multiplicar, né? Esse coeficiente aqui dá 36. Então, eu vou trazer para cá. Ó, 36 vezes... Agora, esse aqui mantém. 10 a menos 6. Tá? Então, isso aqui vai ser a minha variação de temperatura. Agora, fazendo essa divisão, ó, 63 dividido por 36, fazendo aqui, ó, 63 dividido por 36. Bom, aqui vai dar 1, né? Porque 2 passa, 2 vai dar 72 aqui. Então, vai ser 1. 1 vezes 36, 36, fazendo subtração, 13 tira 6 fica 7, aqui ficou 1, 5 tira 3 fica 2. Aqui acrescento um zero, 270, 3, 100, 6, 7, vamos tentar aqui por 7, né? 7 vezes 6 dá 7 vezes 6 dá 42. O 2 vai o 4, 7 vezes 21, 4, 25. Fazendo essa conta aqui, 10 tira 2 fica 8, aqui pegou emprestado 6, tira 1 fica 1, e aqui 2 tira 2 ficou 0. 18, eu já acrescentei vírgula lá, então aqui 180, 180, 3, 100, vai ser aqui o 5, 5 vezes 6 dá 30, vai o 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então deu exato aqui 1,75. Então esse por esse, portanto, a variação de temperatura vai ser esse por esse, deu 1,75. Agora as bases 10, divisão de potência de mesma base, mantém
mantém o 10 e inverte o sinal aqui do denominador. Então vai ficar menos 4 com mais 6. Menos 4 com mais 6 vai ser 2 positivo. Bom, esse 10 ao quadrado é o mesmo que 100, que multiplica por esse valor, anda duas casas para a direita. Então, essa variação de temperatura, andando duas casas para a direita, vai dar 175 graus Celsius. Só um detalhe aqui, que no caso, quando ele fala aqui de contrair, ele vai reduzir esse volume, significa que ele vai diminuir a temperatura. Digamos que está em uma temperatura elevada e eu vou colocar esse cubo aqui em um material, digamos, em um local refrigerado, entendeu? Que está a uma temperatura menor. Então essa temperatura ela vai ser negativa, tá? Então é o mesmo que a gente colocar um negativo aqui, ou seja, colocando aqui no final que essa variação de temperatura, a gente, por definição aqui, ó, como é contração, ela está diminuindo, tá? Então, variação de temperatura menos 175 graus Celsius, certo? Questão número 19, então, essa é a nossa resposta aí para essa questão. Bom, então vamos lá para a questão de número 20, vou apagar aqui essa 19. Questão de número 20 diz o seguinte: o gráfico mostra como varia a área de um disco metálico circular em função da temperatura. Determina a variação de volume de um cubo de 20 centímetros de aresta feito com o mesmo material do disco ao ser aquecido de 0 para 100 graus Celsius. Bom, e aí a gente tem um gráfico, questão de número 20, pois vocês verificam aí essa questão que está com o gráfico. E aí aqui temos o seguinte, então vou só escrever aqui esse gráfico, né? Fazer aqui, a gente tem um primeiro valor aqui 200, e aí depois a gente tem 200,6, então 200,6, e essa temperatura ela variou do 0 até 100. Aqui essa temperatura em graus Celsius, e aqui essa variação aqui diária, variação diária em centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Bom, ele não dá aqui coeficiente. No caso, a variação de temperatura a gente tem que é do 0 ao 100. A variação de temperatura do 0 ao 100, então podemos dizer que do 0 ao 100 tem 100 graus Celsius. Nessa variação de 100 graus Celsius, e ele pede aqui para determinar o nosso x da questão mesmo, determina a variação de volume de um cubo de 20 centímetros de aresta, feito com esse mesmo material aqui. Ele não fala se é de ferro, se é de aço, só fala que esse mesmo material dessa situação aqui. Só que aqui no caso foi uma chapa, né? E aí então a gente vai achar aqui o coeficiente através da informação aqui que a gente tem, para a gente depois calcular um cubo. Eu vou só fazer esse cubo aqui para que a gente não esquecer que a nossa interrogação é esse cubo. Então, que tem aqui 20 centímetros aqui de aresta. Se é 20 centímetros de aresta, significa que esse 20 aqui, essas dimensões aqui de comprimento, largura e altura, certo? Depois a gente precisa saber qual que vai ser a variação de volume aqui. Então ele quer saber qual que vai ser a variação desse volume, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem essa situação aqui, essa determinada chapa. A gente consegue achar aqui qual que foi a área aqui, né? Dilatação de área. Porque aqui, ó,
Se o produto a 0 grau estava esse tamanho, quando aumentar aqui para 100 graus, ele vai estar esse tamanho. E assim por diante, né? Imagina se fosse aumentar aqui, esse produto ele ia dilatar e ia sofrer essa dilatação. Então aqui para a gente chegar na variação diária, eu posso subtrair, que é 200,6 subtraindo 200, e isso a gente vai chegar aqui nessa conclusão que essa área variou aqui de 0,6, tá? 200,6 menos 200, vai sobrar aqui só esse 0,6. Então 0,6 centímetros quadrados vai ser essa variação da área. O inicial aqui, podemos dizer aqui que a área inicial é esse 200 centímetros quadrados. Então aqui a gente pode aplicar o conceito aqui, né, da variação de área, que é igual a área inicial vezes o beta, que multiplica aqui a variação de temperatura. Tá? Isso aqui é a relação para calcular a área. Vale ressaltar que o beta equivale a 2 alfa, e essa variação de temperatura já coloquei aqui em cima, 100 graus Celsius. Então, fazendo a substituição, a dilatação da área foi de 0,6, então 0,6 é igual à área inicial, 200, vamos substituir aqui por 200, o coeficiente de variação aqui da área, vamos utilizar em função de alfa, que é 2 alfa, vezes a variação de temperatura, 100. Então aqui eu vou fazer essa multiplicação, 200 vezes 2 dá 400, 400 vezes 100, 0,6 é igual 400 que multiplica 100, é só manter, é só multiplicando aqui os coeficientes, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, e mantém todos os zeros. Mas aqui vai ficar 4 zeros. 4 zeros e mantém aqui o sinal do alfa. Bom, se eu quero saber esse alfa aqui, que é o coeficiente de dilatação linear, a gente passa esse para cá dividindo. Eu vou utilizar o mesmo método do anterior, que é transformar esse aqui em notação científica. Bom, geralmente os números de notação científica ele vem multiplicando por 10 a menos 6. Então vamos fazer com que esse valor aqui se torne que eu multiplicar por 10 a menos 6, eu preciso voltar aqui, ó, fazer com que ele aumenta, fazer com que aumente, e eu voltar 6 casas. Bom, então, se eu preciso voltar 6 casas e ficar nesse lugar vírgula, eu vou ando com ela 6 casas. Se eu andar 6 casas aqui, é o mesmo que eu acrescentar mais 5 zeros, porque aqui já tem 1. Eu vou acrescentar mais 5. 3, 4, 5. Eu acrescentei 5 zeros, porque já tem uma casa aqui, se torna 6, né? Então, andei 6 casas para a direita e multipliquei por 10 a menos 6 para ele retornar. Tá? Então, vou utilizar esse número aqui em notação científica, que ficou 5 zeros, então isso aqui é 600 mil. Então, 600 mil, 3, 4, 5 zeros, dividido por... caso eu vou só manter aqui o 10 a menos 6, dividido por 4, aí aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Bom, aqui essa conta aqui eu posso até simplificar, né? 4 zeros aqui, 4 zeros aqui, sobrou 60 dividido por 4, que vai ser o correspondente aqui, o valor do alfa. Portanto, 60 dividido por 4 vai dar 15, né? Então aqui, ó, 60 por 4 é 15. Então 15 vezes, agora eu mantenho o 10 a menos 6. Isso aqui, grau Celsius a menos 1, que é a unidade medida do coeficiente linear. Achando qual que é o coeficiente linear deste material, agora eu posso calcular qual que é a variação de volume desse cubo. Então vamos lá. O volume, dilatação de volume é igual ao volume inicial, que multiplica o y, que multiplica a variação de temperatura. Bom, volume inicial aqui é só a gente multiplicar o volume inicial mesmo que 20 ao cubo.
Então, esse volume inicial é 20 vezes 20 vezes 20. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 e mantém aqui 3 zeros. 1, 2, 3. Isto é em centímetros cúbicos. Então, o volume inicial aqui deu 8.000 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Dilatação de volume vai ser igual a 8.000 que multiplica. Agora, o valor do y é 3 vezes o alfa, tá? Por definição, o y equivale a 3 vezes o coeficiente de dilatação, tá? Esse y aqui é o coeficiente volumétrico, é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Se trata aqui de uma figura de 3 dimensões. Bom, então, fazendo a substituição aqui, vai ser 3 vezes o alfa podemos substituir. O alfa vale 15 vezes 10 a menos 6. E a temperatura? Bom, a temperatura é essa mesma. Ele quer levar aqui a variação de temperatura do 0 para o 100. Elevado do 0 para o 100, se trata de 100. Bom, então fazendo aqui esse cálculo, vamos ter 8.000 que multiplica 3, que multiplica 15, que multiplica 100. Então vamos fazer primeiro dos coeficientes, né? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 15 e depois vezes 1. Então, 24 vezes 15. Precisamos fazer esse cálculo. Vamos fazer ele aqui do lado aqui, ó. 24 vezes 15. 24 que multiplica 15. Então, aqui, 4 vezes 5 vezes 4 dá 20, vai o 2. 10 com 2, 12. Agora aqui mantém o 4 e aqui o 2. Então, aqui ficou 0, 6. Aqui dá 3. Então, 15, 15 que multiplica 24 deu então um total aí de 300. De 300, né? Isso mesmo, porque 10 vezes 24 dá 240, 5 vezes esse valor vai dar 5 vezes 24, vai dar mais aqui, né? Vamos só refazer essa conta aqui. Ver se é isso mesmo. Se eu fiz correta essa multiplicação. 5 vezes 4, 20. Vai o 2. 5 vezes 2, 10. 11, 12. Então vai dar 12. Agora o 1. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. Então isso aqui vai ficar 0. Vai ficar 6. Vai ficar 3. Então, 360, né? Anteriormente tinha dado 300. E tinha alguma coisa errada aí. Então deu 360 vezes 1, o próprio 360. Bom, agora faltam os zeros, né? Eu fiz aqui só os coeficientes. Agora mantém 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Que multiplica agora 10 elevado a menos 6. 10 a menos 6, sempre precisa voltar a 6 casas. Então, voltando 6, aqui 3, aqui 6. Então, a vírgula vai ficar 3,6, a variação de volume, 3,6. É isso mesmo. Só voltando aqui, no caso aqui, ó, voltando, os coeficientes deu 8 vezes 3, 24 vezes 15, 360 vezes 1, 360. Então, permaneci aqui, 360. E depois dos 360, a gente mantém o 3 zeros mais 5 zeros. Então, aqui, 360, faltou o zero aqui, né? Então esse valor aqui, ó, vale milhar 36 milhões. No que a gente precisa voltar aqui 6 casas
voltando aqui 3, volta mais 3, a V vai ficar depois do 6. Então, essa dilatação volumétrica podemos dizer que é 36, se trata de centímetro, então centímetros ao cubo. Tá? Então, a questão de número 20 resultou, então, essa dilatação volumétrica vai ser, então, de 36 centímetros cúbicos, certo? Vamos, então, para a nossa questão de número 21, a última questão aí desta atividade. Vamos lá, fazer a leitura aqui da questão. Questão de número 21. Questão que caiu aí no Enem. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor durante o inverno. O responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para render o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo de bomba de combustível para aquecê-lo, para que, é, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius, desprezando-se o custo de energia gasto pelo aquecimento do combustível, o ganho financeiro do dono do posto teria obtido devido ao aquecimento de álcool após uma semana de venda estaria entre. E aí nas opções de resposta temos os valores aí entre, né? Entre 500 e 1.000, entre 1.050 a 1.200 e assim por diante. Bom, então vamos lá, né? Primeiro aqui a gente entender a questão para a gente poder copiar aqui os dados, né? Que temos aí a questão de número 21. Primeiro ele fala aí que o, o posto de combustível ele compra 20 mil litros por dia. Tá? Todo dia aí, esse posto de combustível compra 20 mil litros de álcool por dia. E o álcool ele compra aí a 50 centavos e revende a 1,60. Esse aqui foi o valor dado na questão. Bom, e a temperatura aqui que ele compra esse álcool é de 5 graus Celsius. E quando ele revende, está a 35 graus Celsius, pelo mecanismo lá que ele adaptou na bomba. Para aquecer, essa temperatura vai para 35 graus Celsius. Bom, ele deu o coeficiente de dilatação volumétrica coeficiente de dilatação volumétrica 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. É importante isso aqui também, porque o exercício ele já dá o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, ao contrário de algumas outras questões que dá coeficiente de dilatação linear, que linear é esse símbolo, coeficiente de dilatação diária, que no caso é o beta, que a gente multiplica por 2 vezes alfa, e esse aqui é 3 vezes alfa. Só que esse aqui ele já falou, o exercício já expressou muito bem que o coeficiente de dilatação volumétrica é isso do álcool. Então já é o nosso valor de y, tá? Não precisamos aqui multiplicar por 3. Bom,
Então vamos lá. E aqui o que ele quer saber aqui, o que a questão nos cobra é o seguinte: qual que vai ser o lucro desse proprietário desse posto após uma semana de venda? Então ele fala que isso aqui é por dia. Então depois que a gente calcular isso aqui, a gente precisa calcular qual vai ser aqui em uma semana. Qual vai ser o lucro em uma semana, tá? E uma semana aí, sabemos que é dada aí em 7 dias, né? Uma semana ela é igual aqui a 7 dias, tá? Então, a gente tem que atentar nessas informações. Então, vamos lá, como é que a gente pode estar calculando aí para a gente chegar aí nessa resposta aí para essa questão. Então, vamos lá. Primeira variação de temperatura aqui, já podemos identificar aqui, né? Qual que é? Se estava de 5, ele aumentou para 35, só a gente fazer essa subtração, né? 35 menos 5, 30. Então, essa variação de temperatura é igual a 30 graus. Então, aqui a gente já tem aí. Então, vamos lá. Ó. A dilatação de volume é igual ao volume inicial que multiplica o coeficiente de dilatação volumétrica que multiplica a variação de temperatura. Então, essa dilatação de volume vai ser igual ao volume inicial. A gente vamos procurar aqui por um dia só. É essa que dilata aqui em um dia, que ele aumenta, né? Esse volume que aumenta num dia, depois a gente multiplica por 7. A gente já poderia multiplicar aqui total aqui, mas acho que a gente trabalha com um número maior, mas a chance de errar em um exercício também se torna maior. Então vamos colocar 20 mil, que é 20 mil litros aí por dia que esse proprietário compra e revende, né? Compra e revende. No caso aqui agora, o coeficiente de dilatação volumétrica é 1 vezes 10 a menos 3 e a variação de temperatura é de 30. Fazendo aqui essa conta, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Agora, mantendo aqui 4, 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 10 menos 3 mantém. Bom, esse menos 3 significa que a gente precisa voltar aqui, ó, 3 casas. Ou seja, voltando aqui 3 casas, a vírgula vai ficar aqui no meio, né? Que vai se tornar aqui, no caso, 600. Bom, então dilatou aqui, dilatação volumétrica 600 litros. Bom, então aqui 600 litros é o que ele rende por dia, né? Com essa variação de temperatura é o que ele dilata, o que o volume vai aumentar. Então aqui a gente pode ou calcular já, né? Qual que é o valor que ele lucra por dia, depois multiplica por 7, ou então multiplica aqui em uma semana quantos litros vai aumentar, né? Se por dia é isso, ó, isso aqui por dia. Se por dia dá 600 litros vezes 7, aqui 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 42. Então, ó, por semana vai render 4.200 litros. Agora aqui já é por semana. Vou colocar com S aqui de semana. Então, 4.200 litros por semana é o que vai aí render em litros. E em reais, porque ele quer saber o lucro em espécie. Bom, agora aqui é o seguinte, se esse litro aqui foi o que aumentou, significa que ele teve o custo zero. Ele não pagou por eles. Porque o que a gente está calculando aqui foi o que aumentou. E a questão só quer saber assim, ó, o X da questão, eu vou só repetir aqui no final, ó, desprezando-se o custo de energia gasto com o aquecimento do combustível, o ganho financeiro do dono é, do dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool por uma semana então é só o que ele ganhou devido ao aquecimento. Ele não quer aqui fazer o cálculo sem esse aquecimento quanto que ele ia ganhar, não. Então, só pelo fato dele aquecer, ele vai aumentar a quantidade de litro, esse aqui, ó, por semana. Então a gente vai multiplicar
esse valor aqui é o total que ele revende. Se ele revende a 1,60, a gente multiplicando 1,60 vezes a quantidade de litros que aumentou, a gente vai chegar no total de lucro obtido devido a esse método que ele aplicou aí, certo? Então aqui vai ficar 4.200 litros, que multiplica aí por 1,60,6. O zero não precisa, né? 1,6. Então, fazendo essa conta aqui, ó, rapidinho, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai o 1, 24 com 1, 25. Agora aqui o 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4. Somando isso aqui, vai dar 0, vai dar 0, vai dar 2, vai dar 7, vai dar 6. Bom, uma casa decimal, coloca a vírgula, então aqui, ó, resultou de lucro aqui para ele 6.720. Portanto, essa resposta a gente vai encontrar aí entre o item D, que está de 6.000 a 6.900. De 6.000 a 6.900, que é esse total aqui de 6.720 reais. Certo? Então, opção de letra D é essa questão aí de número 21. Ok? Então, a gente encerra essa aula aqui e aí, posteriormente eu vou estar gravando a aula de dilatação dos líquidos, certo? Valeu!